West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Que eu tô voltando aqui para ter a sua companhia, a sua audiência e declarar que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre você e sobre a sua família no dia de hoje. Nós estamos chegando com o nosso programa Indo às Nações. Isso mesmo, você que é nosso telespectador, que assistiu durante um ano comigo aqui, o Em Plenitude, nós estamos voltando agora com um programa novo, com uma roupagem nova, com uma nova proposta de programação para abençoar a sua família, para abençoar o seu lar e para levar até você tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui e que Ele quer fazer na sua vida. É por isso que eu quero convidar você a estar conosco no programa de hoje. Nós teremos uma pastoral com o pastor Célio. Isso mesmo, nosso pastor presidente estará abençoando a sua vida com uma pastoral. E logo depois, você vai acompanhar aqui uma pregação que nós tivemos na nossa igreja sede sobre a principal batalha da sua vida. Você já enfrentou alguma batalha difícil? Você, por vez ou outra, se viu em circunstâncias, você fala, daqui eu não consigo mudar? Pois você vai ver hoje qual é a maior de todas as batalhas que você pode enfrentar. Enfim, o programa de hoje está cheio de novidades e uma delas, nós vamos começar a ter testemunho. O testemunho edifica a sua vida, o testemunho fortalece a sua fé e você vai poder acompanhar aqui o que o Senhor tem feito, pela graça e pela misericórdia dEle na nossa igreja. Então fique conosco, porque o Senhor tem muito a fazer nas nossas vidas hoje, indo às nações. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Na Rua 12, Quadra 4, Lote 4, Setor San Diego, Goianira, Goiás. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sincov, em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz, recuperando vidas para o Reino de Deus. Participe das nossas reuniões. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Igreja Cristo nas Nações. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, Setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Pastores presidentes Célio Moura e Sara Mendes. O Senhor nos chama para sermos embaixadores da paz. Ou a sua vida muda, meu irmão, ou você abandona o Evangelho. Ei, há um Deus que luta por você. Eu sei é que o Senhor sobre todas é vencedor.
aqui com você e com o programa Indo às Nações. Você vai acompanhar a partir de agora uma pastoral abençoadora com o nosso pastor Célio Moura. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje, num mundo de várias prioridades, de vários chamarizes, nós temos como prioridade, como crente que somos, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as coisas do reino em prioridade das coisas terrenas. Então estamos vivendo esse tempo, amados, do sobrenatural de Deus, do mover profético, aonde o Senhor tem feito milagres, tem operado maravilhas em nossos meios. São vários testemunhos de pessoas que foram tocadas pela graça do Senhor e foram tremendamente abençoadas. Você que está nos assistindo também é nosso convidado para vir aqui no setor dos Afonso, na rua Antônio da Cunha Almeida, né, nossa igreja Cristo nas Nações. Nós queremos orar por você, queremos ministrar por você, queremos pedir a Deus por sua causa, para que Deus possa ouvir o teu clamor, para que possa ouvir a tua súplica e para que você, a sua casa, a sua parentela, a sua família, possa ser também abençoada por você. Eu e a pastora Sara estaremos esperando por você aqui nessa família que é de Jesus Cristo. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. E agora você acompanha uma palavra ministrada por mim na nossa igreja sede, ali na rua Antônio da Cunha Almeida, no setor dos Afonso, em Aparecida de Goiânia. Eu quero aproveitar para convidar você, que vai ver essas imagens agora, a vir nos fazer uma visita e ser abençoado com o que Deus tem feito. Você sabe o que significa a palavra abençoado? Deixa eu aproveitar esse gancho aqui. Abençoar significa liberar para prosperar. Então nós queremos abençoar você através do nosso Senhor Jesus aqui na nossa igreja sede. Palavra de Deus. Palavra de transformação. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo, e para que saibais também a meu respeito, e que o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a vosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Desde que existe mundo, existe guerra. O mundo, de forma geral, já passou por 2 grandes guerras mundiais. Mas se as guerras que nós vivêssemos fossem só as externas, só as que estão fora de nós, tudo bem.
Se o problema for só o que acontece na faixa de Gaza, só o que acontece em Israel, só o que acontece aí de forma menor entre os países, tudo bem. Mas o homem sempre enfrenta também guerras internas. Guerras que acontecem dentro de mim e de você. Guerras entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser, o que eu tenho e o que eu gostaria de ter, o que eu faço e o que eu gostaria de fazer, e aí vai. O homem é um ser de guerras. Guerras dentro e guerras fora do céu. Meu irmão, o fato é que a Bíblia diz que houve em certo tempo uma rebelião no céu. E um dos anjos do mais alto calão ali, chamado Lúcifer, e seus anjos foram expulsos do céu nessa guerra. E esses seres espirituais malignos, a partir desse momento, tiveram uma ruptura com a santidade de Deus. E começaram então a apregoar toda forma de mal que você possa imaginar. E o problema desse povo é que eles não dormem. O problema de Satanás e os seus demônios é que eles não dormem, eles não descansam. É um povo que não tira férias. No Éden, o diabo fez com que os nossos primeiros pais caíssem, através da conversinha que Eva teve ali, de pé de ouvido com a serpente, eles caíram, e a partir dali, o homem começou a experimentar a morte espiritual, que é a pior morte que alguém pode passar ou vivenciar. E o homem natural, o homem que não anda em Deus, ele está sob o domínio do diabo. A Bíblia diz isso em vários textos, em Lucas 11, em Colossenses 1. E esse inimigo que eu e você temos luta constantemente para derrubar eu e você, que nascemos de Deus, que somos filhos de Deus. E o que a Bíblia nos diz é que aqueles que não nasceram de novo nem são chamados de filhos de Deus. Ou seja, há uma luta mundial que supera toda luta racial, religiosa, porque ela é supra-racial, ela é supra-terrenal, ela é espiritual e ela é sem trégua. E eu quero te dizer algo: não existe pessoa neutra nessa guerra. Não existe meio termo. Não existe mais ou menos, não existe tempo de trégua, não existe acordo de paz. Só duas categorias de gente: os que estão alistados no exército de Deus e os que pertencem ao exército de Satanás. Então eu quero conversar com você nessa noite sobre a mais terrível batalha mundial, a mais terrível guerra que você e eu podemos enfrentar. Nós temos o privilégio de não ter podido vivenciar as guerras mundiais. Vivenciamos guerras internas, pequenas guerras que acontecem na nossa família, no nosso casamento. Mas nada, nenhum tipo de guerra, nunca pode se comparar a essa guerra que o texto de Efésios nos traz aqui. E à luz dele, nós falaremos sobre a mais terrível guerra mundial que você e eu podemos enfrentar. Primeira coisa que eu quero olhar com você é sobre quem é esse inimigo. Se existe uma guerra é porque tem alguém que está contra eu e você. Se a guerra está instaurada é porque existe um mocinho e um bandido. Então eu quero começar falando com você sobre quem é esse inimigo. Quem é esse que luta contra nós nessa batalha. Olha comigo aí para o verso 11. Mantenha sua Bíblia aberta, você que pode. Olha o que diz o verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Meu irmão, quando a Bíblia fala o sangue e a carne, ele está falando contra o humano. Porque às vezes você acha que sua luta é contra o seu pai, que seu problema é com o seu marido, que o seu problema é contra o seu filho. Não, a Bíblia está dizendo, a luta de vocês não é contra a gente, não. E sim contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então tem algumas características que eu aprendo aqui sobre quem é esse inimigo. Porque, meu irmão, para você vencer uma batalha, em primeiro lugar você tem que conhecer o inimigo. Eu me lembro uma vez, quando o pastor Célio e eu começamos a namorar, e ele tinha saído do batalhão de Rotan e operações especiais. E um dia a gente conversando sobre isso, ele falou assim, sabe, para você vencer um bandido, você tem que pensar igual ele pensa. Você tem que conhecer ele. Você tem que saber do que ele faz, do que ele é capaz. Do mesmo jeito, você e eu, meu irmão. Só sai vencedor da guerra contra o diabo quem sabe quem ele é. Tem gente que fala, ai meu Deus, não gosto nem de falar de diabo. Meu Deus do céu, nós não falamos aqui, porque aqui nós viemos exaltar e falar do nome de Jesus, amém? Que é nome sobre todo nome. Mas Jesus conhece Satanás, e você e eu precisamos conhecer. Então, são características desse inimigo que eu e você temos. Em primeiro lugar, ele é invisível.
O verso 11 diz que são forças espirituais. Meu irmão, ele está nos espreitando 24 horas por dia. A Bíblia diz que ele é como leão que ruge ao nosso derredor. Quando Deus convocou o diabo para falar de Jó, e Deus fez a pergunta para ele: de onde vens? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, ele estava aqui. E ele continua aqui. E ele vive a andar por aqui. E ele escuta cada palavra que você fala, vê cada atitude que você toma e acompanha cada ato que você pratica escondido. Porque ele é um inimigo espiritual. Você não vai guerrear contra ele com armas carnais. Ele não pode ser destruído com bomba atômica. Meu irmão, ele atravessa a parede, ele não morre com bala. Você já viu um inimigo danado desse? Não adianta, ele não é barrado por estruturas. Ele não pode ser vencido assim. Ele age de forma inesperada. Outra coisa que a Bíblia diz, ele é maligno. Os versos 11 e 12 nos mostram isso. Dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. A Bíblia diz que o diabo tem vários outros nomes. Ele chama Satanás, assassino, ladrão, mentiroso, destruidor, tentador, maligno, serpente, dragão. E ele tem 3 intentos principais: matar, roubar e destruir. E ele não para. Ele não cansa. E sabe qual que é o problema dele? Ele existiu desde o começo, quando a queda aconteceu. Ou seja, ele conheceu quais foram os problemas da sua família em todas as gerações que já existiu dela. Ele sabe o que seu tataravô fazia, o que seu bisavô fazia, quais eram os problemas dos seus avós, quais eram os problemas dos seus pais e o que ele pode usar na sua geração para matar você. Esse é o problema dele, ele é maligno. O intento dele é destruir. E o problema maior ainda é que ele já sabe que ele está sentenciado à perdição. Ele sabe que o dia dele vai acabar, que vai chegar um dia que nunca mais ele vai poder fazer nada. É por isso que ele tem pressa. E ele quer levar consigo homens e mulheres. Satanás não quer ir sozinho. Ele quer levar gente. Ele quer levar famílias. Terceira característica desse inimigo, ele é astuto. Ele age simuladamente como a serpente. Ele se disfarça. Ele se transfigura em anjo de luz. Seus ministros dele parecem ser ministros de justiça. Ele usa uma voz mansa às vezes. A maioria das vezes máscaras. E ele tenta levar a gente a duvidar da palavra de Deus. Uma das maiores estratégias do diabo para o nosso tempo. Sabe como é que se chama, meu irmão? Ecumenismo. Já ouviu falar disso? Todos os caminhos levam a Deus. Você sabe o que é? Eu não sou crente, eu não sou católico, eu não sou espírita. Eu vou onde eu sinto bem. E todo lugar que eu sinto bem eu volto. E eu pego o que é bom para mim. Malícia, astúcia do diabo. Porque enquanto você está ecumênico, meu irmão, você não tem lado. E a Bíblia diz que Deus vomita morno. Você é quente, você é frio. Você é de Deus, você é do diabo. E ele age assustadoramente como um leão. Porque ele quer assustar. Às vezes, quando você e eu enfrentamos dias duros, dias de prova, dia de luta, momento crítico, quando o diabo e os encarregados dele nos assaltam com veemência, ameaçam, intimidam, e a gente tende a acovardar, porque ele age com diversidade de métodos, sempre foi assim. Se ele agisse só de um jeito, a gente reconheceria fácil, mas desde a Bíblia não é assim. Ele agiu de uma forma com Sansão, ele agiu de outra forma com Davi, ele agiu de outra forma então com Pedro. E esses 3 que eu citei, sem falar em tantos outros, foram derrubados porque Satanás mudava o método. Ele mudava o jeito. Outra característica dele é que ele é persistente. Olha o que diz o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, ele não vai desistir. Ele não cansa. Ele não desistiu de Jesus no deserto. A Bíblia diz que Jesus o venceu com a palavra. E ele dizia algo do tipo: você é filho de Deus, faz a pedra virar pão. E Jesus, palavra nele, nem só de pão viverá o homem. Você não é filho de Deus? Pula daqui lá abaixo, porque a Bíblia diz que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E Jesus diz: não tentará o Senhor teu Deus. E aí o diabo cansou, momentaneamente. Porque o texto termina dizendo que ele se afastou, esperando a oportunidade para voltar. Ou seja, no próprio Jesus ele ia voltar. E ele não desiste comigo e com você. Você quer saber uma
a importância que uma coisa tem para Deus, é só você perceber a importância que ela tem para o diabo. A família, por exemplo, tem sido o maior ataque de Satanás e o investimento pesado dele nos nossos dias. A desistência de casamento, a falta de crédito à família, a descrença no casamento e em tudo que vem com ele. É porque Satanás sabe que é importante para Deus, mas ele persiste. Ele vem de novo. E outra coisa, ele é numeroso. O verso 12 diz que são principados e potestades, são muitos. Eles ficam tentando, roubando, matando pessoas no mundo inteiro. E eles são numerosos. E a gente não pode vencer esses terríveis exércitos do mal sozinhos, nem com as nossas próprias armas. Às vezes eu fico pensando como é que Satanás age de forma tão sorrateira e maligna. Robin Williams, antes de morrer, antes de suicidar, ele deu uma entrevista e alguém perguntou para ele qual era o maior medo que ele tinha. E ele respondeu que o maior medo que ele tinha era de se encontrar com ele mesmo. Meu irmão, nós estamos falando de um cara que fazia comédia para os 4 cantos do planeta. Nós estamos falando de um cara que ria na sua televisão e na minha. Nós estamos falando de alguém que possuía todos os tesouros dessa terra e tudo aquilo que alguém pode achar que traz alegria no mundo. E aí ele dizia que o maior medo dele era se encontrar com ele mesmo. Você consegue imaginar como é que Satanás trabalhava ali e venceu a guerra? Porque ele persiste. Sexta e última característica que eu quero dizer para você conhecer esse inimigo aí. Eu te disse que ele é invisível, ele é maligno, ele é astuto, ele é persistente, ele é numeroso e ele é oportunista. Sabe por que ele é oportunista? Que mesmo depois que você vence uma vez, ele fica esperando para voltar de novo. Mesmo depois que você vence uma guerra, ele fica esperando a outra para você voltar a cair de novo. E ele vai sempre esperar uma oportunidade para atacar. É por isso que quando um crente deixa de usar eu vou repetir, toda a armadura de Deus, você se encontra em brecha. E Satanás precisa de tão pouco para fazer um estrago tão grande. É por isso que a gente não pode entender e tem que fixar os nossos olhos e entender que só podemos sair vitoriosos nessa guerra se a gente tomar posse dessa armadura e não permitir que ele nos encontre indefesos. Um pregador grande chamado McLaren diz que o diabo e suas hostes buscam uma estratégia para nos atacar de súbito, sem nenhum aviso, sem nenhum sinal de tempestade. Esse é o nosso inimigo. Eu estou falando com você sobre a mais terrível batalha espiritual que o homem pode viver. E eu te disse quem é o inimigo. Agora, em segundo lugar, segunda coisa que eu quero falar com você sobre isso é sobre o equipamento que a gente precisa para vencer a batalha. Amém? Nós venceremos. Amém, igreja? Mas tem uma forma de vencer. Olha o que diz o verso 14 aí. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé. Eu vou começar a falar agora sobre a armadura de Deus. Talvez você já tenha ouvido várias pregações sobre isso, mas, meu irmão, é sempre útil, é sempre oportuno e é preciso ser diário. Todos os dias. Quando você abrir os seus olhos e perceber que você está vivo, precisa ser a primeira coisa que você pede: Deus, me reveste hoje, mais uma vez, com a armadura do Senhor, porque é o equipamento que a gente precisa para vencer a batalha. A primeira coisa que a Bíblia diz no verso 14 é o cinturão da verdade. Palavra de transformação. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Na Rua 12, quadra 4, lote 4, setor San Diego, Goianira, Goiás. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sincov. Em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz. Recuperando vidas para o Reino de Deus. Participe das nossas reuniões. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Igreja Cristo nas Nações. Rua Antônio da Cunha Almeida,
quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Pastores presidentes Célio Moura e Sara Mendes. O Senhor nos chama para sermos embaixadores da paz. Ou a sua vida muda, meu irmão, você abandona o Evangelho. Ei, há um Deus que luta por você. Eu sei é que o Senhor sobre todas é vencedor. Eu queria dar o meu testemunho sobre o que Deus tem nos livrado e quanto Deus tem trabalhado nas famílias. A nossa família é uma família de muita oração, minha mãe sempre está orando e Deus diz na palavra que tu e tua casa será salvo. E meu pai, no véspera do Dia dos Pais, ele sofreu um acidente e a caminhonete dele acabou. E ele é um senhor de 69 anos, com 130 quilos. E assim, quem vê o carro falou assim, não saiu vivo. E Deus livrou meu pai. Meu pai saiu do carro sem nenhum arranhão. Quem vê o carro não acredita. Então assim, é o poder de Deus protegendo a nossa família. Porque Deus nos livra do acidente, nos livra de todo o mal. Então eu convido vocês a participar da Igreja Cristo Nações. Aqui os pastores acompanham muito os fiéis. Eles têm sido uma grande bênção nas nossas vidas, na vida da minha família em especial. O desejo do nosso coração é que você tenha sido abençoado com aquilo que nós preparamos para você no programa de hoje. E eu quero encorajar você a compartilhar e divulgar o nosso programa. No Instagram, nós estamos no Facebook. Você pode nos encontrar indo às nações, levando o nome do Senhor aos 4 cantos da terra. E encerrando o programa de hoje, eu quero orar com você, abençoar a sua vida. Clamar juntamente com você que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Vamos orar? Deus, é no nome de Jesus que nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e porque a tua palavra diz que tudo que pedimos com fé em oração, o Senhor nos responde. E eu quero clamar por essas pessoas que estão nos assistindo agora, meu Deus, pela família dessas pessoas. Pai, o Senhor que conhece o desejo do coração, a necessidade, o anseio, a angústia. E o Senhor sobre todas essas coisas é o livrador. Por isso eu quero te pedir, Deus, que o teu favor possa alcançar a vida das pessoas que estão nos assistindo agora. E que a tua bênção, a tua paz e a tua alegria possam ser par constantes de todas essas pessoas. Eu as abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim eu encerro esse primeiro programa novo, Indo às Nações. Que você possa ter sido agraciado com o favor de Deus e que você, a sua família e a todos que você ama tenham uma semana de vitória em nome do Senhor Jesus. Eu te espero no próximo programa, se assim o Senhor permitir, Indo às Nações. Até lá. Te guardar.